Olá, queridos. Nosso tema hoje é enfrentando os gigantes. A palavra de Deus, ela nos traz vários ensinamentos. Ela coloca que, primeiramente, o judeu, depois o grego. Com isso, ela está dizendo que as coisas primeiro aconteceram e acontecem com o judeu, para depois acontecer com o restante da humanidade. E traz ensinamentos práticos do dia a dia em relação ao povo judeu, e nós lemos isso muito no Velho Testamento, para contrastar aquilo que nós podemos e devemos ter de entendimento com aquilo que acontece no reino do Espírito. As lutas que aconteceram secularmente com Israel, em Israel, na época do Velho Testamento, acontecem hoje em dia no reino do Espírito, com relação a todas as pessoas que querem buscar Deus, as pessoas que querem ter o entendimento da palavra de Deus. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. E é por isso que, num determinado trecho da Bíblia, está escrito: as pessoas perecem por não conhecerem as Escrituras. Eu quero que você me acompanhe naquilo que a palavra de Deus fala exatamente sobre esse tema, enfrentamento de gigantes. E quando nós falamos do enfrentamento de gigantes, obviamente, nós vemos aquilo que o apóstolo Paulo traz para mim e para você em relação à nossa luta atual. Ele diz em Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existem lutas, queridos. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra seres do mal. A nossa luta é contra anjos caídos. Esses anjos, eles têm patentes diferenciadas. Aquele que era príncipe lá no reino dos céus, ele continua sendo um príncipe no sentido da sua capacitação. Porém, ele está agora no reino do mal. É o que Paulo chama de principado. Não só o príncipe, mas a área onde ele estava atuando anteriormente. Fala também de anjos muito fortes, que são as potestades. E todos os demais anjos, que são os exércitos. Lembre-se que a Bíblia diz: 1/3 dos anjos foi afastado do reino dos céus. É muito anjo, é muito anjo. E essa estrutura que existe a nível celestial, onde as patentes são diferenciadas, faz com que as pessoas, nós temos lutas diferenciadas. Alguns lutam contra potestades, outros lutam contra principados e outros lutam contra exércitos, os anjos de uma maneira geral. As lutas não são iguais, as lutas são diferentes. E quando nós entramos nesse enredo de luta, nós vemos que desde a época de Noé, nós temos algo acontecendo muito forte em relação à palavra de Deus. Diz aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem reto, justo, perfeito em suas gerações e andava com Deus. Eu quero que você grave bem essa expressão aqui, ó, perfeito em suas gerações. Significa que havia em Noé algo diferente, algo que os outros não tinham. Há uma discussão teológica sobre esse assunto. Em Gênesis 5, Gênesis 6, quando se fala dos filhos de Deus com as filhas dos homens, hoje, a grande parte dos teólogos que estudam profundamente essa área tem entendimento claro que esses filhos de Deus são anjos caídos e as filhas dos homens são seres humanos. Esses anjos caídos, eles viram a mulher e se viram atraídos por ela e se uniram, e a união dos dois fez surgir gigantes da antiguidade. No entanto, os seus descendentes eram uma mistura, não eram raça pura, não era ser humano puro. Porém, o que nós vemos aqui em Gênesis 6, versículo 9, é que Noé, em todas as suas gerações, ele era perfeito. E é por isso que Deus chama Noé, ele preserva Noé, e Noé, nós sabemos, faz parte desse dilúvio, e diz também que uma aliança é feita entre Deus e Noé, onde um arco-íris surge. O arco-íris não é de movimentos sociais que tem por aí. O arco-íris verdadeiro da natureza é algo que Deus colocou. Sempre que chove e os raios solares passam,
aquela forma da física se manifestar no arco-íris é uma aliança que Deus fez, onde ele diz: não mais repetirei aquilo que eu fiz na época do dilúvio. Isso está escrito em Gênesis capítulo 9, versículos 11, 12 e 13, que diz: sim, estabeleço o meu pacto com você. É Deus falando com Moisés. Ele continua dizendo: você não, a terra não será mais destruída, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus continuou dizendo: este é o sinal do pacto que firmo entre eu e vocês e todo ser vivente que está com vocês por gerações perpétuas. O meu arco, o arco-íris, tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre eu e a terra. Em outras palavras, queridos, Deus, ele destruiu, naquela época, a miscigenação que estava acontecendo entre seres humanos e seres celestes. Eu sei que isso é uma discussão teológica que alguns ainda não entendem, mas você vai ver, de acordo com a palavra de Deus, que esse processo continua. Nós temos muito a explorar ainda e entender aquilo que a Bíblia nos apresenta. Passam-se séculos. De repente, Deus vai e pinça um homem chamado Abraão. Nós podemos em outro momento, e nós vamos em outro momento, estudar por que Deus escolheu exatamente Abraão. Mas ele pinça Abraão e lhe fala: Abraão, quero que você saia da sua terra e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Quando nós agora então falamos a respeito desse Abraão que Deus chama e que Deus quer que ele faça algo, vem sempre a pergunta: por quê? Por que Deus enviou Abraão exatamente para Canaã? Exatamente para Canaã. Aqui eu quero que você acompanhe comigo um entendimento muito simples. Quando nós olhamos a questão dos patriarcas, nós temos primeiramente Abraão. Depois dele, nós temos Isaac. E dele vem dois outros filhos, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. E a partir de Jacó, nós temos 12 filhos, um deles chamado José, e a partir de José, Deus leva o povo para o Egito. E lá no Egito permanece por 400 anos. Agora, essa sequência que você está vendo agora diante de você, ela tem um porquê. Deus chamou Abraão, vai para Canaã, e agora essa geração de patriarcas permanece em Canaã, até que chega um momento que Deus tira essa geração, esse patriarcado, e leva para o Egito. Por que Deus trouxe para Canaã? Porque era uma terra linda? Era um paraíso na terra? Não. E o nome Canaã também não é um nome abençoado, não. Na realidade, Canaã é um nome amaldiçoado. Até estranha-se um pouco quando alguém falam: vamos para Canaã celestial. Eu entendo o carinho das pessoas que quando querem dizer vamos para a terra que Deus tem para nós, mas a palavra Canaã, ela simboliza um processo de maldição, e Deus quer acabar com esse processo da maldição. Deus manda Abraão para Canaã, depois muda o nome daquela terra. Não continua sendo Canaã. Deus quer fazer algo. E o que Deus quis que Abraão fizesse? Deus quis que Abraão atacasse gigantes que já estavam se concentrando naquela região aos moldes da época de Noé. E quando aqueles anjos agora vieram para a terra novamente, e na região de Canaã se misturam com homens, surge uma cultura nefasta, uma cultura absolutamente promíscua, que rejeita Deus, que odeia Deus, e se concentra em duas cidades, uma chamada Sodoma e outra chamada Gomorra. E nestas cidades, a coisa é tão séria, tão grave, que Deus acaba destruindo elas. Isso depois que Abraão já tinha chegado para a terra. E há mais um processo que nós vamos precisar entender, e daqui a pouquinho você vai entender melhor, porque eu vou voltar a esse tema. O que acontece com Sodoma e Gomorra? O fato é, queridos, que
é aqui que nós começamos a entender um pouquinho mais e melhor a respeito dos gigantes que podemos e devemos enfrentar e dos gigantes que o povo de Israel enfrentou lá no passado. Portanto, nós temos agora esse momento diferente, esse momento curioso na época do povo de Israel, que nós devemos entender. Passaram-se 400 anos, o povo no Egito, e depois dos 400, agora eles saem guiados por Moisés. E passam 40 anos no deserto. Passados 40 anos, Deus diz para Moisés, chega, vocês já andaram bastante. Em Deuteronômio 2, versículo 3, diz, vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora andem para o norte. E quando Deus está falando para o povo andar para o norte, ele está dizendo, ei, está pertinho da hora para vocês entrarem na terra que eu tenho dado para vocês. E, olhando no mapa, nós olhamos aqui o começo dessa escalada do sul para o norte. Aqui, na porção mais ocidental, nós temos o território que era de Canaã. Temos, aqui estou agora assinalando o Mar Morto, e um pouquinho acima, o Mar da Galileia. Como eu disse, território de Canaã, aqui mais ao ocidente. O povo de Israel tinha chegado, depois de 40 anos, a esse ponto, perto de entrar nessa terra chamada Edom. E o que é a terra de Edom? Quando Deus tinha levado o povo de Israel para o Egito, um grupo de pessoas permaneceu lá. Vários. Um deles é Edom, ou Esaú, o irmão de Jacó. O irmão de Jacó, chamado Esaú, teve um segundo nome, Edom. E Edom, ele permaneceu, ele não foi para o Egito, ele permaneceu no local e ele arrebentou com os gigantes que haviam naquela região, chamado Montanhas de Seir. Quando agora Moisés está voltando com o povo de Israel lá do Egito e prestes a entrar na terra, Deus diz, espere um pouquinho, vocês vão passar por Edom, mas eu não quero que vocês façam guerra com quem lá está. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio 2, agora versículo 4. Vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Uau! Você já se perguntou por que Deus está dizendo para Moisés não entre na terra de Esaú, considerando que, lá atrás, no passado, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e desprezou a Esaú. Como é que agora aquele que foi desprezado por Deus está sendo protegido por Deus? Sabe por quê? Porque quando Esaú entrou nessa região, ele acabou com os gigantes que lá havia. E Deus diz, bom, já que vocês acabaram com os gigantes que existiam ali, essa terra é de vocês. O propósito de Deus ter trazido Abraão para a região de Canaã era para enfrentar os gigantes que estavam se concentrando naquela região. Quando o povo de Israel foi para o Egito, Esaú permaneceu, ele acabou com os gigantes daquele território. E Deus, então, por justiça, disse, ok, já que você terminou com esses gigantes, você vai ficar por aí. E é por isso que nós lemos logo em seguida aquilo que Deus fala para Moisés. Ele diz, vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Uau! Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado vocês, israelitas, em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto, e nesses 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês,
e não lhes tem faltado coisa alguma. Coisa alguma. Portanto, Deus está dizendo, respeitem a minha decisão. Eu cuidei de vocês e eu não quero que vocês machuquem os descendentes de Esaú. Ok? Mesmo que lá atrás, no passado, Deus amou Jacó e desprezou a Esaú. Mas Esaú tinha feito agora algo muito importante. Ele tinha lutado com os gigantes. E Moisés passou pela terra de Edom. E nós vamos ver agora subindo de novo. Ele sai daqui então de Edom e vai para o seu próximo passo, para a terra de Moabe. Aqui na realidade nós temos dois territórios, Moabe e Amon. Moabe e Amon. O que são esses dois territórios? Sabe, uma das coisas que vale a pena a gente entender é que quando nós falamos a respeito daquilo que Deus quer, daquilo que Deus pensa, sempre guarde no seu coração. Deus pensa grande e começa pequeno. Lá atrás, Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. Teve um momento que Ló se afastou de Abraão, foi embora para Sodoma e Gomorra. Lembra que eu mencionei no estudo de hoje? Depois de um tempo, Deus manda anjos para destruírem Sodoma e Gomorra, mas ele, antes disso, vai lá com anjos e tira Ló de dentro daquela cidade, porque ele estava morando naquela região promíscua, e saem com ele Ló, a esposa e 2 filhas. Os genros ficaram. Porém, logo na saída, a mulher também virou uma estátua de sal, porque o coração dela estava lá com Sodoma e Gomorra. Portanto, saem apenas Ló e as 2 filhas. Essas 2 filhas sobem com o pai para uma região montanhosa. E depois de algum tempo, elas decidem dar vinho para o pai, ele fica bêbado, e elas se deitam com ele. E há uma relação incestuosa. As 2 filhas de Ló engravidam do próprio pai. E nascem 2 filhos. A mais velha tem um filho chamado Moabe, a mais nova também tem um filho, agora chamado Amon. E esses 2 geram dois povos, um chamado Moabita e o outro chamado Amonita. E são exatamente esses 2 que nós vemos aqui, nessa terra que eu estava comentando com vocês. Nessa terra aqui, terra de Moabe e terra de Amon. Entenda uma coisa, queridos, são pessoas que não são aquele desenho maravilhoso de gente abençoada. Não, é um troço complicado. A relação incestuosa. Ló tinha ficado em Sodoma e Gomorra. Não eram as pessoas que amavam a Deus acima de tudo. Não, não eram. Mas os descendentes de Moabe foram e acabaram com os gigantes que havia naquela região, assim como os descendentes de Amon também foram e acabaram com os gigantes que havia na região que eles estavam. Portanto, quando agora Deus olha para esse mapa e vê na terra de Moabe, assim como na terra de Amon, não tem mais gigantes, Deus diz para Abraão: ei, Abraão, não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os Moabitas os chamavam Enins. Foi o que também aconteceu aos heveus que viviam em povoados próximos de Gaza, os Caftoritas, vindos de Caftor. Os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Portanto, queridos, nesta região de Moabe, assim como na região de Amon, os gigantes foram destruídos por aqueles descendentes de Moabe e descendentes de Amon. Portanto, seja Edom, seja Moabe, seja Amon, eles tinham tirado os gigantes. E já que tinham feito isso, Deus diz: a terra é de vocês. Mesmo não sendo pessoas que lá no passado eram tão fraternas com Deus. Pelo contrário. Porém,
Por eles terem tirado os gigantes, que era o que Deus mais queria, Deus disse: vocês fiquem com essa terra. Mas a jornada não acabou. A jornada ela continua, e eu quero que você leia comigo aquilo que está escrito um pouquinho mais adiante agora, em Deuteronômio 2, versículos 23, 24 e 25. Olha o que a Bíblia registra. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos Seom, o amorreu, rei de Hesbom e a terra dele. Comece a ocupação, entrem em guerra contra ele. Uau! Entrem em guerra contra ele. E diz mais, diz aqui no versículo 25. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Mas sabe, queridos, Moisés, que recebeu esse comando de Deus para agora atacar um rei, o rei de Sião, o rei Sião de Hesbom, ao invés de fazer isso, a Bíblia nos mostra que Moisés fez algo bastante diferente. E nós podemos ler em Deuteronômio capítulo 2, agora a partir do verso 27. Olha o que Moisés fala. Ele diz: deixe-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Queridos, Deus tinha dado o comando para Moisés. Ei, Moisés, não faça as pazes com ele. Edom, Moabe e Amon, eu falei para vocês fazerem as pazes. Mas esse rei de Sion, não. Esse rei Sion, não. Ele é um rei gigante. Eu quero que vocês destruam ele. Assim como os edomitas, os moabitas e os amonitas destruíram os gigantes na terra que eles estão. Mas ao invés disso, Moisés, ele tenta fazer amizade. Deu certo? Ele continua. Moisés mesmo relata. Réu, confesso, por prata, diz Moisés para o rei. Por prata nos venderás tanto a comida que comemos como a água que bebemos. Apenas deixe-nos passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir, os moabitas que habitam em Ar. Assim chegarei ao Jordão e através dele a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Ah, queridos, mas não. Deus tinha falado para Moisés, entre em guerra. Sabe, Moisés é uma pessoa de uma comunhão com Deus extraordinária. Deus diz que não havia na face da terra homem mais manso que Moisés. E ele fala da relação dele, Moisés e Deus. Mas Moisés era turrão em algumas coisas. Lá no passado, assim que eles tinham começado a andar no deserto, uma primeira vez Deus disse para Moisés: bate na pedra e vai sair água da rocha. Legal, aconteceu. Aí num segundo momento Deus diz: olha, você vai ir para uma pedra, mas em vez de bater, você vai falar. Moisés não falou. Moisés bateu. Tinha dado certo a primeira vez, falei, deixa eu fazer da segunda também. Mas Deus tinha falado: fale para a rocha, não bata. Mas Moisés bateu. Cabeça dura. Não estou aqui espezinhando em cima de Moisés. Se Moisés, que teve essas falhas, quanto mais a gente. Porque Moisés foi muito especial aos olhos de Deus. Muito. E aqui nós estamos vendo Deus dizendo para Moisés atacar um rei gigante. E ele, ao invés de atacar, ele tenta fazer a amizade. Por quê? Porque tinha dado certo com Edom, Moabe e Amon. Mas Deus, ele queria não que o povo apenas passasse. Deus queria que os gigantes fossem derrotados. E é por isso que nós lemos o seguinte. Capítulo 2, verso 30. Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, olha que coisa curiosa. Deus, Moisés diz que é o Deus de vocês, israelitas. Ele não diz assim, o meu Deus, ele diz o Deus de vocês. Ele também não diz o nosso Deus, ele diz o Deus de vocês.
porque Moisés sabia que tinha desobedecido. Tornou-lhe obstinado o espírito, endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Sião e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Sião saiu à batalha contra nós em Jaza com todo o seu exército, mas o Senhor nosso Deus entregou-nos a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Uau! Um primeiro gigante que agora Moisés vai enfrentar está derrotado. É o penúltimo que ele tem que enfrentar. Faltava mais um. Faltava mais um. Quando nós olhamos aqui naquele mapa inicial que nós temos analisado, nós vemos que tinha passado por Edom, Moabe, Amon, a região de Gileade, onde está Seom, o rei de Esbom, e faltava Bazã. Bazã, o rei Og. Uau! Eu quero aqui mostrar algumas outras coisas em relação a essa região de Bazã. Vocês veem aqui no mapa, nós temos o Mar da Galileia. Pois bem, os primeiros territórios, eles estavam a leste do Mar Morto. Esse último território, ele está a leste do Mar da Galileia. Essa região, que era a região de Bazã, ela era, na realidade, uma região que hoje nós chamamos de Colinas de Golã. Colinas de Golã. E as Colinas de Golã, queridos, são muito lindas, são muito lindas. São frutíferas. Tem viniculturas maravilhosas lá. Você pode ver o Monte Hermon, que é um monte conhecidíssimo ao longo do Velho Testamento. Nós temos plantação de uvas maravilhosas, temos algumas famosíssimas. Uma delas é o vinho Yarden, é um vinho premiadíssimo, caríssimo, aliás, um vinho de excelência que você compra ali na região da Galileia. Esse vinho hoje, um vinho de Israel, ele é plantado, ele surge nas colinas de Golã, aquelas que eram antigamente de um gigante, rei de Bazã, Og. E quando nós agora voltamos para esse momento, entendo, Deus, ele antes de querer que o povo entrasse na terra prometida, e para acabar de tirar alguns outros descendentes de gigantes que tinha lá, ele falou: vamos limpar a área aqui em volta. Vamos limpar a área em volta. O que acontece? Quando eles obedecem a Deus e atacam esse rei de Bazã, hoje Colinas de Golã, eles começam a ter vitórias. Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio 3. Voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, o rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército. Ele era um rei temido, queridos. Porém o Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército, e dele também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também nos entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. E nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidades em que não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com muros altos e com portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente,
tal como havíamos feito com Sião, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e também toda a Bazã, cidades do reino de Og em Bazã. Uau! Esse último rei gigante estava derrotado. E a Bíblia registra alguns detalhes curiosos em relação a esse rei gigante, que eu acho que vale a pena eu e você estarmos analisando. Olha o que diz. Em primeiro lugar, a palavra Og, que era o nome dele, significa pescoço longo ou gigante. E a sua terra, chamada Bazã, era uma terra fértil. A palavra Bazã significa fértil ou frutífero. E diz mais, diz também que a cama desse rei Og era uma cama enorme, 4 metros de comprimento por quase 2 metros de largura. Aliás, tem uma pintura feita por um pintor famoso chamado Johann Balthasar Proust, feita nos anos 1770, que nos mostram essa cama gigante desse rei Og de Bazã. O fato, queridos, é que o rei é derrotado, o último gigante derrotado. E agora? Agora, o povo está prestes para entrar. Naquele momento, Deus fala ao coração de Moisés algumas coisas muito fortes. Eu quero encerrar esse momento histórico de análise em Deuteronômio capítulos 2 e 3 com uma profecia que Moisés traz. Essa profecia envolve Israel e você vai entender toda a trajetória de Israel e como Israel é um marco de Deus na vida do ser humano. Veja comigo o que a palavra de Deus fala sobre a profecia de Moisés. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículos 23 a 35. É um trecho longo, mas vamos ler. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam para si imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor. É Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, mas se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus, que é o Deus de vocês, e o fizerem para o provocar a ira, então, Moisés diz, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra, da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão seus dias nela. Pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá, vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram. De lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se já aconteceu algo tão grandioso como isso, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do povo. Quero insistir com esse verso. Como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus
que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. E ele finaliza: isso foi mostrado a vocês, para que saibam que o Senhor é Deus, não há outro além dele. Uau! Deuteronômio capítulo 23, capítulo 4, versos 23 a 35. Encerrando. Recentemente, nós temos visto a luta de Israel com Hamas. Mas qual outro povo da história da humanidade deixou de ter terra por 2000 anos e continuou sendo povo? Qual outro povo não teve terra e depois voltou a ter a mesma terra que Deus tinha prometido lá no passado? Meu amigo, minha amiga, a volta de Israel para essa terra só mostra que o Messias está perto. Sabe por quê? Porque o Messias ele vai voltar para o povo dele, para Israel, que agora está ampliado. Temos o Judá e o novo Judá, a igreja do Senhor Jesus. E para que Jesus pudesse e possa voltar para o povo, é mistério que as 12 tribos voltem para essa terra que Deus tinha dado a Abraão. Uau! Tudo aquilo que está acontecendo nos dias de hoje diz respeito àquilo que aconteceu na fala de Moisés, na profecia que Moisés colocou. Mas antes, ele teve que enfrentar gigantes. Nós hoje enfrentamos gigantes. Não são mais gigantes humanos. São seres espirituais. Você pode enfrentar principados, potestades, ou como dizem algumas versões, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E hostes são exércitos celestiais. Nós temos uma luta. E às vezes Deus nos tira de um lugar e nos leva para outro lugar, porque a nossa luta se torna uma luta diferente. Algumas pessoas que às vezes estão perto da gente não conseguem acompanhar o raciocínio, e Deus fala: então não é mais hora de você estar ali, deixa eu te levar para um outro local. Foi isso que Deus fez com Abraão, foi isso que Deus fez com José, foi isso que o próprio Senhor Jesus fez. Ele não ficou em Jerusalém, ele foi para Galileia. Queridos, tantas coisas acontecem. A nossa luta, no entanto, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus, mais essa luta se intensifica. E nós vamos ter uma luta, já estamos tendo uma luta que está se acirrando. Eu quero que você arregace as mangas e se prepare para lutar ainda mais. A volta do Senhor Jesus está muito perto. Os gigantes estão se levantando, têm se levantado. E nós vamos tirá-los do lugar. E estamos tirando um a um. Tirando um principado daqui, tirando outro principado dali, enfrentando um anjo forte ali, uma potestade. Porque o nosso Deus, é Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus ele fez menção a respeito desse padrão de luta. Está registrado no finalzinho de Mateus, ele diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Ele diz isso porque ele diz: já é expulso o príncipe desse mundo. Satanás já tinha sido expulso. E toda autoridade agora pertence ao Senhor Jesus. Ele diz: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, diz Jesus, vão e façam discípulos. Uau! Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, lute contra principados e potestades. Na medida que você limpa uma área, agora faça discípulos com as pessoas que deixam de estar sob a influência daqueles espíritos do mal. Tem muita luta diante de nós. Eu insisto, o momento da igreja ser arrebatada está muito perto. O momento do Senhor Jesus voltar está muito perto. Deus abençoe, para que você esteja entendendo esse momento. Deus abençoe que você esteja arregaçando suas mangas e dizendo: Senhor, eu topo fazer esse enfrentamento. Conte comigo. Eu tenho certeza, Deus vai ouvir a sua oração. Tem muitas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Deus abençoe você a estar mergulhando na palavra
e aprendendo com aquilo que ela traz para cada um de nós, eu tenho certeza que o coração de Deus vai se alegrar. E não está longe o dia. O Senhor Jesus, ele vai voltar. Ele vai reinar sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.